Olá, família! Belezinha com vocês? Sabe a polêmica em torno do debate que teve entre Abílio Santana e Eliseu Rodrigues? Então, tem um vídeo que está ganhando uma proporção gigantesca na internet pelo devido detalhe que um pastor, o Elias Soares, que tem a mesma visão, a mesma linha de pensamento que o Abílio Santana, veio dentro de um argumento teológico, com cadeia temática bonitinho, expressar o seu pensamento, coisa que o Abílio Santana não fez. O que o Abílio deixou a desejar, o Elias Soares acabou cumprindo e muito bem. Acredito que é pertinente a gente reagir aqui a essa linha de raciocínio. Este é mais um daqueles vídeos do manto do Rei do Ted Jeová. Põe na tela BBT. Esse aqui é um corte da live que teve do canal Fora da Caixa, que é do pastor, deixa eu olhar na colinha que eu esqueci o nome dele, Juliano Fragas. Inclusive já reagiu a pregação dele, excelente a pregação desse pastor. E ele está batendo um papo com o Elias Soares e mais um outro pastor e mais dois que apareceram. E ambos têm uma linha de pensamento muito similar à do Eliseu Rodrigues. E no caso, Elias Soares vai muito de encontro com o que Abílio Santana pensa. Então, vamos lá. BBT, Rudupeia, taca o play aí. Vamos lá do começo para a gente ver aqui. Pastor Elias, para a gente fechar sobre o Tribunal de Cristo, como o senhor vê essa questão da tristeza? O senhor acredita que vai haver um sentimento para aqueles que não receberam o galardão? Ainda que de forma bem sucinta e lacônica, nós queríamos te ouvir aqui. Sem entrar nesse embate, Sim, né? sim. Se haverá ou se não haverá, mas eu gostaria de trazer aquilo que eu penso ser possível. E o que eu penso ser possível é que não haverá essa tristeza. Olha a diferença. O que ele pensa ser possível não é o que vai ser, é o que ele pensa. Olha a diferença quando uma pessoa educada, que estudou, fala sobre o assunto. Totalmente diferente. E vou apresentar aqui algumas razões para que mostrando que não há um motivo para estarmos tristes. Bom, primeiro, que no céu só entrarão os vencedores. O simples fato de você ser um vencedor já é razão suficiente para você se alegrar, porque afinal de contas, depois de uma grande batalha, você foi vencedor. Só que no livro do Apocalipse tem promessas para todos os vencedores. Não haverá vencedor A, vencedor B. Não, todos são vencedores. Hipernical, mais que vencedores. E para os vencedores, depois eu quero ler algumas promessas. Só que eu quero trabalhar em primeiro lugar, dizendo o seguinte, que o que estará em questão de julgamento no Tribunal de Cristo não é a pessoa, porque senão aí vira trono branco. Que muitas vezes as pessoas confundem achando que são as pessoas que serão julgadas. Não, são as suas obras que estará em questão. Aquilo que você fez e não você. Você não está em questão. Então, primeiro fato. Então, não é você. Segundo ponto. Eu penso que todos receberão recompensas. Porque se todos não receberão, Apocalipse 3:11 diz o seguinte: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ora, se você chegou lá, você guardou. Se você chegou lá, é porque você guardou. Você venceu. Uma observação. Existem casos que as pessoas trabalharam menos do que outros. Por exemplo, uma pessoa que teve um embate só no seu último momento, nós temos o registro, e é algo válido que eu preciso citar aqui. Eu acredito que casos semelhantes aconteceram também. O ladrão da cruz, apelidado Dimas. Eu falo apelidado Dimas porque não tem como eu provar que é, né? A tradição que diz que o nome dele era Dimas. Aquele que estava do lado de Jesus na crucificação, ele não teve um embate. O seu momento de conversão foi aquele, antes da morte. Não sei se durou horas a morte dele, não tem como eu comprovar aqui. Mas eu quero especular aqui na minha insignificância que foram minutos. E nos seus poucos minutos de conversão, o que aconteceu? Ele já teve um problema, já teve um embate ali. Curto, mas teve. Que é totalmente diferente de uma pessoa que teve uma vida com Deus, uma vida com Cristo.
Ele se converteu ali no final da sua vida. Então, eu interpreto que há uma certa diferença. E o embate dele, mesmo que curto, existiu, mas pouquinho. Não podemos comparar com outras ocasiões, entendeu? Então a gente tem que ter uma balança em tudo isso. Então, de cara, você já tem uma coroa. Aproveitando um gancho do pastor. Uma observação. Em nenhum momento, eu vou citar o debate aqui, né? Embora que esse vídeo foi gravado antes do debate. Foi quando houve a proposta do debate. Ele foi gravado na ocasião, não durante ou depois do debate. Em nenhum momento Eliseu Rodrigues falou que vai ter pessoas que vai ser salvo e não vai ganhar nada. Mas ele citou que algumas pessoas vão ter um detrimento do seu galardão, daquilo que era para ganhar, porque as obras nem todas são de pedras preciosas, de ouro, enfim, são pedras que são palha e feno. Ivan, onde ele disse que 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 27, ali significa santificação, que é a coroa incorruptível, para aqueles que se santificaram. Agora, será que só alguns se santificarão? De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha o que diz ali o Espírito Santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora depende do contexto. Por exemplo, uma criança que nem chegou a conhecer o mundo. Uma criança que perdeu a sua vida ainda muito tenra idade. Não tem nem o que se questionar. O que ela teve de luta, enfim, e acredito que ela também não perdeu a santidade. Então a gente tem que ter um bom senso e não pegar um versículo e seguir ele plenamente. Mas até aí, então, eu concordo com o pastor nas suas colocações. Ora, se eu sou vencedor, se eu teria o privilégio de ver o Senhor face a face, é o sumo bono do cristianismo, e eu o verei face a face. Emendando com isso, 1 de João, capítulo 3, versículo 2, porque ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque do jeito que ele é, nós o veremos. Então é fato que eu me santifiquei. Então, se a coroa é pela santificação, todos que chegarem lá é porque se santificaram. Então, terão também essa coroa incorruptível. E a santificação final, plena, é a glorificação. É a glorificação. Sim, aí entra no contexto do que eu expliquei. O Eliseu não falou que a pessoa vai ser salva e não vai ganhar nada, mas é o detrimento do que iria ter na sua coroa. Entendeu? É esse o problema que alguns irmãos estão interpretando de forma equivocada. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Então, a glorificação. Então, de certa forma, se o que o pastor Ivan interpretou de 1 Coríntios 9, 24 e 27, eu creio na interpretação dele, então todos receberão a coroa incorruptível, a incorruptibilidade todos receberão. Tem ainda uma outra questão. A outra questão é a seguinte, são as bem-aventuranças, que nós iremos ler agora. As bem-aventuranças diz o seguinte aqui, nas bem-aventuranças. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, a primeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Entra o contexto que eu expliquei do apelidado Dimas. Ele não teve luta, batalha. Foi ínfimo aquilo ali que ele teve na cruz, se comparado a uma pessoa que teve uma vida de uma batalha. Aí sim eu considero uma batalha espiritual. A pessoa que lutou para manter a sua fé, que porfiou por entrar pela porta estreita. Então a gente vê que tem uma diferença. Por exemplo, o meu ex-sogro, ele se converteu no momento da morte. A mãe dele pregava para ele, ele não estava nem aí. Acho que queria nem saber. Queria nem saber de Jesus. E quando ele descobriu que tinha uma doença, ele estava em estado terminal,
Ele falou assim, quero aceitar Jesus na frente da minha mãe. Chamaram a mãe dele, ele se converteu, foi para casa, chegou na porta de casa, sentou no sofá, olhou para casa, pediu para a mãe ligar a TV no jogo. A mãe não gostava de futebol, porque a TV, embora fosse dele, mas ela quem dizia as regras. Ligou a TV, começou a assistir o jogo e pum, caiu. Entendeu? Ora, o que eu vou receber? Isso é para todos os crentes vencedores, que é o que vencer. Então, os que chegaram lá é porque venceram. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Outra recompensa. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ainda, o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo de número 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar as minhas obras. Para você ver, são... e isso daqui entra em contraste daquilo que é exposto no debate sobre as obras, o que é ouro, o que são pedras preciosas. Aqui ele está explicando o que são, só que não entenderam ainda. As obras ali que são qualificadas e válidas diante de Deus são essas aí que ele está citando, e ele não percebeu ainda o que é a diferença. Claro que o cumprimento disso será no milênio. E com vara de ferro as regerá. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E para mim, a maior recompensa que o Senhor promete, a pior igreja. A pior igreja, que é a igreja de Laodiceia. Exatamente. Olha só o que ele promete para essa igreja de Laodiceia. Aqui é forte. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Quer prêmio maior do que esse? Quer recompensa maior do que essa? O Lúcio queria isso, né? Quer glória mais do que essa? Sentar-se no trono. O capeta quis. Foi despejado Até do o céu. pastor concordou Só que comigo. nós teremos esse privilégio. Até o pastor concordou comigo. Glória a Deus. Olha só, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Com base em tudo isso, eu chego a pensar que ninguém ficará sem galardão no céu. Repito, em nenhum momento o Eliseu e quem tem a mesma linha de raciocínio dele citou que as pessoas não terão galardão. A questão é o detrimento do seu galardão. E só a frase desse pastor aí, essa última que nós ouvimos, sobre o galardão, já entra em conflito com o que o Abílio falou. Porque o Abílio falou que tem diferença do galardão para a coroa. Segue o baile. Aquilo que está aberto em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15, é uma possibilidade. A obra do tal sofrerá detrimento. Agora, olha só a educação, o modo que um homem sábio se comporta. Vou até voltar aqui. Volta aí um pouquinho, BBT, só um pouquinho. Olha só a diferença. A obra do tal... Peraí, volta mais um pouquinho, que ele acabou de falar a palavra. Olha só a diferença. Capítulo 3, versículos 12 a 15, é uma possibilidade. É uma possibilidade. É apenas uma linha de pensamento. Não é igual o Abílio Santana, que eu não vim discutir pensamento. Ué, o debate é para isso. Olha a diferença, a educação de quem estudou, quem fez a lição de casa. Totalmente diferente do Abílio. A obra do tal sofrerá detrimento. Uhum. O que sofre detrimento ou dano é a obra. É a obra, não é a pessoa. Exato, mas é isso que o Eliseu Rodrigues falou. Olha a diferença.
Vocês estão entendendo a diferença? É totalmente. É porque assim, às vezes a pessoa vê o debate, o calor, e não se apega a esses detalhes. A gente tem que se apegar aos detalhes. Tá entendendo? O tal será salvo como que pelo fogo. Como é que nós entendemos isso? A salvação como que pelo fogo. Não é que você vai ser salvo mediante um sofrimento. Não. Por exemplo, tem um incêndio num prédio. E aí, pastor, o senhor tem lá um cofre. Ele tem todo um controle, tem cofre que tem um delay, né? Para você abrir. Lá no seu cofre tem milhões de dólares. Esse negócio de cofre o Ivan tem. Eu ainda Ele não tem. tenho. Ele tem, eu não tenho. Aí, mano, tem lá pedras preciosas, rubi, esmeralda, diamante, brilhante, ouro. Para você abrir, vai levar aí uns 5 minutos. E tá tudo pegando fogo. O corpo de bombeiro chega. Você diz assim, eu preciso abrir o cofre. O que o bombeiro vai fazer? Ele vai ficar esperando 5 minutos até o seu cofre abrir para você tirar os seus bens? O que ele vai fazer? Negativo. Ele vai arrastar você, porque a sua vida transcende o valor dos seus bens. Salvo como que pelo fogo, você não vai receber nada. Apenas a sua vida como recompensa. Isso é uma possibilidade. Mas pelo que nós vemos aqui, está remoto para o vencedor. Porque muita coisa é coroa da vida, é coroa incorruptível, é sentar-se no trono de Deus. É muita muita promessa. coisa para você se entristecer. É muita coisa. Como é que eu vou ficar triste diante de tudo isso? A questão do que foi colocado no debate sobre a tristeza, ela não é uma tristeza no sentido de a pessoa ficar com inveja do próximo. Não. É como se fosse um sentimento de arrependimento por não ter se dedicado mais. É isso. A pessoa, no momento, pensa assim, puxa, deveria ter trabalhado mais. Deveria ter feito muito mais. Embora que só de estar no céu já é uma maravilha. Já é uma maravilha. Porque eu não sou digno. Eu me considero indigno de tal coisa. E só de alcançar isso é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Não tem nem palavras para descrever. Entretanto, eu entendo a posição do pastor, mas não podemos esquecer o detalhe. Em nenhum momento a linha de pensamento do Eliseu Rodrigues, que é de acordo com de muitos outros estudiosos, fala que ninguém vai receber nada. Vai ter apenas uma redução. Por quê? Quem trabalha mais, ganha mais. É lógico, todo mundo vai ganhar. Por isso que a parábola diz, né, que trabalharam e alguns até pensando que ia ter mais coisas, só que todo mundo acabou ganhando, porque Deus foi justo com todo mundo. Só que na hora da coroação, aí vai ter cada um seu galardão de uma forma específica. Existe uma diferença gigantesca distância entre aquele que teve uma vida santa, que lutou pela obra e tudo, e daquele que teve uma vida pregressa e chegou nos últimos 2 minutos, foi salvo, mas... Enfim, vocês já entenderam o recado, né? Não quero falar muito para não magoar algumas pessoas. É que tem uns irmãos aí que se converte na hora da morte, mas dá um trabalhão que você não tem ideia. Bom, eu vou ficando por aqui. Comenta aí a sua opinião. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.